Olá, mais uma vez nós estamos adentrando na sua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Nesse dia nós gostaríamos de refletir, talvez no meu ponto de vista, a palavra mais linda e mais profunda que existe na Bíblia, que é o Sermão das Bem-aventuranças. Isso está na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Assim diz a Palavra de Deus: Vendo as multidões, Jesus subiu aos montes e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes ou mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Talvez, se a gente perdesse a Bíblia por completo e nós tivéssemos encontrado apenas esses fragmentos da Palavra de Deus, Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, aqui nós entenderíamos o que a Palavra de Deus ela tem de principal, porque o Sermão das Bem-aventuranças ela consegue resumir a ética cristã, o comportamento cristão, a lei, e não somente a lei, mas os princípios que regem a lei de Deus, ou seja, a sua palavra. Começa aqui no capítulo 5 falando sobre uma grande multidão que foi até Jesus. Interessante que onde Jesus ia, multidões o seguiam. Mas não pense que talvez Jesus fosse como um homem comum que se agradava e que se alegrava em ver grandes multidões o seguindo. Jesus, ele tinha muita pena, ele tinha muita misericórdia, ele tinha uma tristeza profunda dessas multidões, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E a ovelha que não tem pastor é uma presa muito fácil para os predadores. Uma ovelha que não tem pastor é aquela ovelha que pode morrer a qualquer hora por uma doença ou outra situação qualquer. Essa multidão onde Jesus, que ia até Jesus, era uma multidão aflita, uma multidão desesperada, uma multidão doente, uma multidão cheia de ressentimentos, cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de desespero. Essa era a multidão que buscava Jesus. E Jesus começou a ensiná-lo. Nós podemos dizer que basicamente o ministério de Jesus aqui na terra eram 3 principais ofícios ou funções. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. E ele começou dizendo: bem-aventurados significa bem-aventurado, mais que felizes. Ou seja, você que está me ouvindo é mais que feliz, porque aquele que ouve a voz de Deus e compreende e aceita e pratica, esse é considerado por Deus como alguém mais do que feliz. Mais do que feliz, então, bem-aventurado os pobres de espírito. Interessante que o Novo Testamento foi escrito em grego, e no grego nós temos 2 expressões que falam sobre pobre. A primeira é pitokos,
e a segunda apnês. E essas expressões, quando fala em pobre no sentido de ter apenas condições mínimas de sobrevivência, mas consegue sobreviver. E a outra significa totalmente miserável. Se alguém não dar a mão, se alguém não dar um prato de comida, ele morre de fome, ou de sede, ou de frio. Então, quando a Bíblia fala aqui, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, Jesus está dizendo, feliz aquele que é totalmente dependente do Senhor, porque é desses que é feito o reino dos céus. Ele vai mais longe ainda e diz, bem-aventurados os que choram, mas não é um choro de mágoa, ressentimento, de depressão, de raiva, de ira, mas é um choro quando olha para dentro de si e vê que sente culpa, sente remorso, sente arrependido pelos pecados. E sabe que os pecados nos separam de Deus. Então esse choro de quebrantamento, esse é o choro que faz com que nós sejamos consolados, confortados. Bem-aventurados os humildes, ou seja, os mansos. Interessante, manso. Jesus diz em outra passagem, aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. O manso é aquele, no grego, é aquele como se fosse tratar de um cavalo e domasse esse cavalo. E esse cavalo estivesse sob o seu poder. Ou seja, alguém que tem um poder muito grande, mas é domesticado, domado. Está sob o seu controle. Então Jesus está dizendo que feliz aqueles mansos, aqueles que têm poder em si, mas mesmo assim, prefere muitas vezes não usar, dependendo da circunstância. Ou seja, o manso é o oposto daquele que deixa-se irar por qualquer coisa, se revolta por qualquer coisa, deixa a sua carne falar mais alto. O manso é aquele que contém e domina a ira. O manso é aquele mesmo sabendo que tem seus direitos e muitas vezes acaba deixando que outros firam e toquem no seu direito por um bem maior. Esse é o manso de coração. E esse manso, ele receberá a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Interessante, a palavra justiça no hebraico representa e significa tzedek. Justiça é colocar todas as coisas em ordem. Justiça é retidão. Justiça é nós cumprimos com o propósito, com o plano original que foi estipulado por Deus. Ou seja, nós estaremos sendo justos dentro da nossa casa, com pais, não colocando nossos filhos à ira. Nós estaremos sendo justos com maridos, amando a nossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e por ela se doou, por ela morreu. Nós estaremos sendo justos com mulheres, sendo e estando ao lado dos nossos maridos. Então justiça é como se fosse chegarmos numa casa e logo de cara nós encontramos um quarto torto. A ideia e a vontade original nossa é endireitar esse quadro. Isso é justiça, ou seja, colocar as coisas no seu devido lugar, no padrão que foi estabelecido por Deus. Justiça é quando nós encontramos alguém nas ruas, uma criança pedindo esmolas, sabendo que lá não é o lugar delas. Justiça é quando nós vemos alguém, um idoso num lar, num abrigo, de repente para idosos, sabendo que tem família, não é o lugar deles lá. Ou seja, justiça é colocar a pessoa no seu devido lugar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Então a misericórdia significa nós temos um coração cheio de Deus para abençoar, para ajudar, para auxiliar o nosso próximo. Quando agimos dessa forma, assim também Deus age conosco. Na verdade, é a lei da semeadura e da colheita. Tudo que nós plantamos, nós também colhemos, para com os outros e também para com Deus. Bem-aventurados os puros de coração,
pois verão a Deus. Puro de coração é aquele que não guarda mágoa, é aquele que não guarda rancor, é aquele que libera perdão, é aquele que não se deixa se irar com facilidade, aquele que busca a Deus. Ou seja, quando nós buscamos a Deus com um coração puro, quebrantado na presença dEle, nós teremos um encontro pessoal com Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles promotores de paz, não somente aqueles que concordam com a paz, mas aqueles que promovem a paz, aqueles que são ativos, que fazem tudo para que a paz possa reinar. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino do céu. Nós muitas vezes somos perseguidos, caluniados, difamados. Muitas pessoas muitas vezes não nos entendem, não nos compreendem, porque nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e cremos que o demais nos será acrescentado. Ou seja, por crermos nisso e buscarmos a justiça, muitas vezes não somos compreendidos e somos perseguidos. Mas a palavra de Deus diz que também os profetas foram perseguidos. Também os primeiros cristãos foram perseguidos. Por quê? Porque o mundo não os compreendia. Porque o mundo não os entendia. Ou seja, a forma deles viver, o pensamento deles estava voltado não só aqui na terra, em promover a justiça, mas principalmente em reconhecer que eles tinham dupla cidadania. Eles eram cidadãos aqui da terra, mas também eram cidadãos dos céus. Assim, nós seremos bem-aventurados quando nós compreendermos que temos um reino dos céus e que esse reino dos céus ele está baseado na justiça e na verdade. Ele está baseado na justiça, ou seja, a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Quando oramos dessa forma, que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra, ele é estabelecido quando aplicamos a justiça de Deus. Ou seja, quando a justiça de Deus é aplicada aqui nessa terra, o trono de Deus está aqui nessa terra. E aonde está o trono de Deus? Aí está o reino de Deus. E aí verdadeiramente o reino de Deus vem para ser aplicado aqui nessa terra. E o que é o reino de Deus? Se não é o domínio, o governo, a cultura, tudo aquilo que está e que funciona nos céus tem que funcionar aqui também nessa terra. Nós seremos bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, quando verdadeiramente nós entregarmos toda a nossa vida, todos os nossos pensamentos, todo o nosso coração somente ao Senhor e crermos e confiarmos que Deus, Ele tem nos estabelecido para povoar essa terra, para fazer o bem, para aplicar a justiça, para promover a paz, para ser misericordioso, para buscá-lo de todo o coração, com o coração limpo. Agindo dessa forma, nós seremos mais do que felizes. Talvez você não tenha compreendido muito bem ainda essa história de bem-aventurado. Talvez para você seja algo meio que fantasioso, talvez épico, mas é possível. Quando nós buscamos a Deus, Deus nos torna mais do que felizes. E isso independe da circunstância, porque é um estado de espírito. Que Deus possa falar contigo através dessa palavra e que você seja realmente mais do que feliz. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Em o nome de Jesus. Amém.